Te agradecemos em todo tempo e o nosso coração neste tempo está cheio de gratidão por tudo que o Senhor é. Mais do que o que o Senhor faz por nós, mas por quem o Senhor é em nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Está nascendo um grande movimento. O que você tem que pode ser caminho de riqueza para alguém? Então não retém, pois tudo que você semeia contribui para o bem. A generosidade vai movimentar a cidade, terra de adoradores já é realidade. Você pode doar alimentos, roupas em bom estado e produtos de higiene pessoal. A sua generosidade pode mudar a vida de alguém. Participe desse movimento. Sonho de Deus para quem quer mais de Cristo. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Quero cumprimentar você que está aí na sua casa, assistindo aos cultos online, né, pelo YouTube. E eu quero dizer para você que hoje é um dia especial. Hoje é um dia que Deus criou para que nós pudéssemos mais uma vez viver o seu propósito e sermos gratos a tudo que Ele tem feito. Deus abençoe você aí na sua casa, que você possa desfrutar, que você possa receber no seu coração a palavra que Deus colocou em meu espírito hoje para ser entregue a cada um de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Andréa Prado e eu sou uma das ministras aqui dessa casa. Eu tenho o privilégio de fazer parte desta casa. Já estou aqui há 12 anos e eu sou muito feliz por estar aqui. E como já diz alguém aí, muito sábio, é um privilégio nós estarmos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. É uma chance, é uma oportunidade que Deus nos dá para nós falarmos de tudo que Ele tem feito, certo? Porque nós não podemos nos calar, como está escrito lá em Atos, no capítulo 4 e no versículo 20. João e Pedro falam, né? Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, quando nos é feito um convite para nós ministrarmos, a gente resiste um pouco, a gente briga um pouco, mas na verdade nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. E é um privilégio. De verdade, é um privilégio estar aqui e manifestar Cristo através da minha vida, através do que Ele colocou no meu coração, manifestar Cristo a todos vocês, amém? Bom, aí na sua casa, abaixa a sua cabeça e vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que essa palavra de hoje caia ao nosso coração como uma semente em terra fértil e possa produzir transformação, possa produzir edificação. Amém? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te amamos, Deus. Nós te amamos e queremos, Senhor, declarar que o Senhor é tudo para nós e é tudo em nós. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor use a minha boca, Senhor, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que essa palavra, Senhor, seja uma semente que possa cair, Senhor, em terra fértil e possa produzir, Deus, frutos de transformação, frutos de edificação, Deus. E que possamos a cada dia mais ser um contigo, Deus. Possamos a cada dia expressar o Cristo que vive dentro de nós. Toda honra, toda glória sejam dados a Ti, Senhor.
somente a ti. Amém. Amém? Bom, hoje eu quero falar sobre 2 atributos de Deus. E se são atributos de Deus, eles devem fazer parte do caráter dos filhos de Deus. Se você diz que você é filho de Deus, que você é nascido de Deus, então esses 2 atributos têm que fazer parte da sua vida, têm que fazer parte do seu caráter. E aí, eu quero hoje então falar sobre fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade é a base da honra. Então vamos aqui ler aqui em Jeremias. Abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, e no versículo 23 e 24, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui a gente vê que as coisas que agradam o Senhor, o comportamento, como Deus age, está aqui: ajo com lealdade. E como eu disse, fidelidade e lealdade é a base da honra. Aí você me pergunta assim: puxa, mas o que é honra? Honra é algo tão, uma palavra tão abstrata, como que eu posso explicar honra? Aí eu convido você para nós irmos lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6 e no versículo 8, que diz assim, ó: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade? Que é a mesma coisa, em outras versões, essa benignidade está em fidelidade. E andes humildemente com teu Deus. Então isso, meus irmãos, isso é o que Deus pede de nós. Que nós pratiquemos a justiça, mas como nós já sabemos, não é a nossa justiça própria. A nossa justiça na nossa ótica, né? E eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí eu olho para uma pessoa que não está de acordo com a minha ótica, então eu julgo e já discrimino e já coloco de lado. Isso é a justiça própria. Mas a justiça de Deus é outra, de que Ele morreu por todos. Por todos. Então, meus irmãos, nós fomos justificados pela graça, pelo perdão, pelo amor de Deus, e não justificado pela nossa justiça própria, de como que a gente acha que uma pessoa, ela é justificada se ela faz isso, se ela faz aquilo, se ela anda, se ela condiz com a minha ótica, com a minha maneira de pensar. Essa não é a justiça. Mas aqui fala que pratiques a justiça de Deus. E a justiça de Deus é essa:
de que Ele morreu por todos, para que todos fossem justificados. E Ele morreu por amor. Então, nós não temos que praticar a justiça nossa, mas sim a justiça de Deus. Olhar para cada um com amor, com graça. Certo? Aqui também fala que ames a fidelidade. Que você seja uma pessoa que ame, que pratique, né, a fidelidade, a bondade. E ande humildemente com teu Deus. Sem julgar que você é maior do que alguém. Nós, diante de Deus, nós somos todos filhos. Todos filhos. Ninguém é maior, ninguém é melhor. Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós temos que praticar isso. A justiça de Deus, nós temos que praticar a bondade de Deus, que é a mesma coisa que a fidelidade, e andarmos humildes, considerando sempre o meu irmão maior do que eu. E a maior prova que nós tivemos disso foi o próprio Jesus. O próprio Jesus que não usurpou, não pensou em ser maior do que Deus, mas Ele, se fazendo de homem, Ele desceu à terra para cumprir um propósito. E aí, tudo isso Ele fez por amor, por obediência, e viveu aqui em humildade. Em humildade. Então, isso é o caráter de Deus. E nós sabemos que uma pessoa que tem esse caráter é uma pessoa que alcança, que conquista a honra. E olha, meus irmãos, a honra não é algo que se conquista da noite para o dia. A honra é algo que a gente vai construindo. Um homem, para ser um homem de honra, ser um homem que é apontado, que é um homem de honra, honradez, isso ele construiu. Ele construiu isso, certo? Durante todos os seus anos. E aí, há muito tempo atrás, não é no meu tempo, né? Não é no meu tempo, eu não sou tão velha assim. As pessoas falavam assim, né? Eu dou a minha palavra de honra. E isso tinha muito peso, tinha muito valor quando alguém falava, eu estou dando a minha palavra de honra. Ou então, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, talvez o apóstolo Eli se lembre disso, tenha feito parte desse tempo, que o homem, quando ele ia firmar um tratado, firmar um combinado, um acordo, um contrato com um outro homem, não precisava ir em cartório, assinar, reconhecer firma. O homem simplesmente, ele tirava um fio do seu bigode e falava assim, ó, tá aqui um fio do meu bigode, que isso aqui é a minha palavra, isso aqui é a minha honra. Isso significava, esse fio de bigode, significava que aquele homem ia cumprir aquele pacto, ia cumprir aquele acordo. E se caso ele não cumprisse, não dava processo não. Então não tinha que se ir ao cartório para firmar esse combinado, esse acordo, esse contrato. E se também alguma das partes falhasse, ninguém ia no cartório abrir processo contra aquele que não cumpriu com a sua parte. Mas aquela pessoa que não cumpriu com a sua parte, ela caía em descrédito. Ela era vista por toda a sociedade como uma pessoa que não merecia confiança. Era uma pessoa que não tinha crédito. Era uma pessoa desonesta. Era uma pessoa que não é sincera. Então ninguém mais confiava naquela pessoa. E até mesmo as pessoas que faziam parte
daquela família, filhos, netos daquele homem que não cumpriu o acordo, ele também era mal visto. Por quê? Porque o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, era um homem de descrédito. Era um homem que não tinha palavra. Então, vocês estão percebendo, meus irmãos, como que a honra é algo forte, algo sério. Então a honra, ela é construída. Ela é construída. Então pai, mãe, atentem para isso. Atentem para isso, prestem atenção. Vocês estão construindo um legado que vocês passarão para os filhos de vocês. E é um legado, acima de tudo, tem que ser um legado de honra. Que você passe para o seu filho, que você passe para os seus netos um legado de honra. Ensine o seu filho, ensine a sua filha a ser honesto. Sabe, sim, sim e não, não, como a palavra de Deus disse. O que passa disso é transgressão. Então ensine isso. Ensine isso, o seu filho, a sua filha, a ser um homem honrado, uma mulher honrada, porque isso tem muito, muito valor. E agora, como eu falei para vocês, essa honra, ela é construída ao longo do tempo, pelo caráter, pela sensatez, pela honestidade, pela sinceridade, pela responsabilidade. E é tão bom, é tão gostoso a gente chegar e falar assim: ali vai um homem honrado, ali vai uma mulher de honra, sem você ter feito nada, mas as pessoas reconhecem na sua pessoa, na sua figura, que você é um homem honrado. E isso, meus irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas para nós construirmos essa honra, tem que haver maturidade. Porque quem não é maduro, não constrói essa honra. Como eu disse para vocês, a base da honra é a fidelidade e a lealdade. Então, se você não tem maturidade, dificilmente você vai ser uma pessoa fiel. Fiel aos seus princípios, fiel a Deus, fiel nos seus relacionamentos, fiel nos seus acordos, nos seus tratados. Dificilmente. Você vai estar sempre quebrando, achando assim: não tem problema, depois eu converso e fica tudo bem. Mas isso é muito sério. E nós, quando reconhecemos uma pessoa de honra, uma pessoa com esse caráter aqui, de honra, de sensatez, de hombridade, o que a gente faz? A gente honra a esse homem, honra a essa mulher. E eu sou muito feliz porque eu faço parte de uma casa onde eu tenho visto, meus irmãos, de verdade. Não estou falando isso para jogar confete, para talvez fazer a cabeça de alguém, para agradar alguém, de maneira nenhuma. Mas desde que eu vim para essa casa, há 12 anos, 12 para 13 anos, eu tenho visto isso. Como é sério a honra. Aqui nós estamos sempre ensinando como você construir a sua honra, como você honrar uma pessoa de Deus. E é muito bonito ver os jovens aqui, eles reconhecem um homem, uma mulher que é de honra. Então eles não sabem o que fazem para a gente. Só falta carregar a gente no colo. Sabe por quê? Porque eles reconhecem na vida da gente a honra.
Então, eles estão sempre ajudando, sempre sendo educados, sempre sendo gentil. Os homens aqui, eles honram as meninas, eles honram as mulheres. Porque foi isso que Cristo veio e mostrou, a honra da mulher. Deus sempre, Jesus enquanto esteve aqui na terra, Ele sempre honrou as mulheres. Sempre reposicionou a mulher ao seu lugar. Então, eu vejo nessa casa isso. Muitos praticam a honra. Não sabem o que fazem para as irmãs? Com educação, com gentileza. Não sabem o que fazem para os ministros? Não sabem o que fazem para os ministros. A gente se sente aqui numa mordomia, de verdade. A gente chega com o carro, já tem alguém ali querendo estacionar o carro da gente. Deixa que eu guardo o carro para a senhora. A gente vem ministrar, já chega com a água, já chega... Tá bom a temperatura da água, a senhora quer gelada, quer natural? Quer que ligue o ventilador? Tá bom. Sabe o que é isso? É porque reconhecem a nossa honra. E isso é muito sério. Isso é muito importante. Como a pastora Fernanda, uma certa vez, aqui, nesse púlpito, ela disse: a honra atrai o favor de Deus. E quando ela disse isso, não é de você só honrar a Deus. Também, é lógico, é o imprescindível, é o fundamental. Honrar a Deus, ser fiel a Deus, ser leal a Deus, aos seus princípios, na sua maneira de viver. Mas também, quando ela disse isso, que a honra atrai o favor de Deus, quando você honra os homens de Deus. Quando você vê um homem que é de Deus, uma mulher que é de Deus, são pessoas de honra, e você honra. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, você está atraindo o favor de Deus sobre a tua vida. E aí, como eu disse, a base da honra é a fidelidade e a lealdade. A fidelidade é você ser constante. É você ser perseverante, é você não mudar, sabe, de lado, não mudar de time, não mudar de pensamento, mesmo quando as situações não estão a favor. Independente de qualquer circunstância, você se manter ali, permanecer ali, né? Isso quer dizer que você é uma pessoa fiel. Só que, meus irmãos, você pode ser fiel e, no entanto, você pode não ser leal. Nossa, mas como assim? Peraí. Agora eu não estou entendendo. Como que eu sou fiel, mas eu não estou sendo leal? Porque você pode estar sendo fiel, permanecendo, vindo à igreja, ofertando, dizimando, mas você pode não estar sendo leal. E aí, é muito sério isso. Uma certa vez, eu conversando com um homem, e ele disse assim: eu sou leal à minha esposa. Eu falei: que bom. Ele falou: porém, eu não sou fiel. Eu falei: como assim? Ele falou: não, ele disse o contrário. Ele disse assim, que ele era fiel à esposa, mas não era leal. E aí eu falei: como assim? Ele falou: eu sou fiel a ela, não saio com ninguém, não ando com ninguém, porém eu não sou leal a ela. E aí eu pude entender que você às vezes pode andar com uma pessoa, estar com uma pessoa, mas não ser leal a essa pessoa.
Onde está o seu amor? Onde estão os seus pensamentos? Onde está o seu coração? E aí, muitas pessoas estão nessa condição, infelizmente. Elas são fiéis, vêm à igreja, e se alguém pergunta, fala, eu sou do ministério, sonho de Deus. Elas vêm à igreja, na medida do possível, né? Tem aquela obrigação. É quase que nem ir à missa. E fazem tudo. E se julgam, eu sou fiel. Eu venho na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu não vou para outros lugares, não vou para balada, não vou para nada. Mas essas pessoas, muitas das vezes, não são leais. Sabe por quê? Porque a lealdade, meus irmãos, a lealdade, ela está ligada, muito ligada com o amor de Deus. A Bíblia tem muitos versículos que falam do amor leal de Deus. O amor leal. Então a lealdade é algo mais intrínseco, é algo mais no espírito. Quando você tem isso no seu espírito, ali cravado, que você é leal, então você manifesta isso nas suas atitudes de fidelidade, e aí, por fim, você é visto como uma pessoa de honra. Então, não tem como você ser uma pessoa honrada se você é só fiel. Para você ser uma pessoa de honrada, você precisa ser fiel nas suas atitudes, nos seus comportamentos, mas atrás disso tudo, o que move esse comportamento de fidelidade, o que move essas atitudes de fidelidade é a lealdade. Se você não tiver lealdade, dificilmente você vai ter fidelidade. Pode até ter, mas é uma fidelidade falsa. E por fim, você nunca será um homem de honra. Nunca você será uma mulher de honra. Porque as coisas são vistas, são trazidas. Em Provérbios, no capítulo 21, e no versículo 21, a palavra de Deus diz assim, ó: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então, quem segue a justiça e a lealdade encontra, aí sim, encontra vida, justiça e honra. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, nós temos visto quantas pessoas que com esse tempo de pandemia, que nós estamos praticamente há quase um ano, sem termos culto, né? Culto de uma forma sistemática. A gente vem ao culto quando é liberado, com uma certa porcentagem, e daqui a pouco eles fecham de novo, e já vai fazer um ano que a gente está assim, né? E esse um ano, que abriu, fechou as portas para receber, teve gente que não veio nenhuma vez, em um ano. Em um ano, tem pessoas que não apareceram. E se você encontra, fala, nossa, fulano, que saudade de você, não te vi mais. Aí fala assim, mas é a pandemia, né? É a pandemia, a gente não está mais indo na igreja, nos cultos. Sim, mas se você não é do grupo de risco, se você não tem nenhuma comorbidade aí no seu corpo,
E se a igreja abre para nós celebrarmos, para nós cantarmos, para nós cultuarmos a Deus, por que que você não tem estado aqui? E tem pessoas que sumiram. E com isso, elas foram minadas. Foram minadas, porque saíram, né, meus irmãos? É aqui no corpo onde nós recebemos vida. É aqui no corpo onde nós somos edificados. É aqui no corpo onde nós crescemos. E pessoas que não vêm, é como se se afastaram do corpo. Como elas estão se alimentando? Eu pergunto para você, como que essas pessoas estão crescendo? Como essas pessoas estão sendo edificadas? Através de palavras? Ah, mas eu tenho assistido palavras. Tenho assistido bastante palavras. Mas a gente sabe que é no corpo, aqui dentro, nesse organismo vivo, é onde a vida corre, é onde eu aprendo com meu irmão. Eu ajudo o meu irmão, né? Que a Bíblia fala isso. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos é de dar suporte. É aqui que nós vamos dar suporte. É aqui que eu vou entrar em contato e ver o que aquele irmão está precisando. Qual é a necessidade daquele irmão? Por que aquele irmão está triste? O que está acontecendo com aquele irmão cabisbaixo? É aqui que eu vou. É um grande laboratório aqui, meus irmãos. E aqui que eu cresço. Aqui que eu aprendo. Aqui que eu ensino. E aí o que essas pessoas que estão há mais de um ano, praticamente, sem vir à igreja, sem estar junto com o corpo, como elas estão se alimentando? O que elas estão comendo? Como elas estão crescendo? E aí a gente sabe que um corpo doente, uma mente doente, é terra, é terreno para muitas coisas acontecerem. Muitas coisas ruins acontecerem. E a Bíblia fala que um abismo puxa o outro abismo. Então tome cuidado. Tome cuidado por onde você anda, do que você anda se alimentando. Porque um abismo puxa o outro. E daqui a pouco você não vem mais. Daqui a pouco você já não está tão mais com a sua fé ativa. Daqui a pouco você está duvidando disso, duvidando daquilo. E num passe de mágica, você está falando mal. Você está falando mal de uma casa, de pessoas, onde você esteve tantas vezes aqui, onde tantas vezes você comeu aqui, onde tantas vezes você foi levantado, onde tantas vezes você foi cuidado, foi curado. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a língua, meus irmãos, a língua é um órgão, né, um músculo. A Bíblia fala que a língua ela pode incendiar uma floresta. E pode mesmo. Com a sua língua, às vezes, você pode matar um irmão. Então, tome cuidado. Tome cuidado de quem você fala, do que você fala. Se você não pode ajudar, não fale mal. Não fale mal. E aí eu fico triste. Eu estou falando isso, mas não pense que eu estou falando de uma forma brigando. Que eu estou assim, enfesada. Que eu estou irritada. Não estou. Pelo contrário, eu estou triste. Estou triste. Quando Deus colocou sobre o meu coração para falar de lealdade. Eu não sabia ao certo, na verdade, o que eu ia falar. E eu pedi para Deus, me dá uma direção. Me dá uma luz. Me dá uma palavra só. Só uma palavra e eu desenrolo. E Deus usou a boca de uma pessoa para falar uma palavra só. Só uma palavra. E aí eu falei, pronto.
É isso que Deus quer falar. E enquanto eu escrevia isso, meus irmãos, o meu coração doía. Doía de saber, de pensar que tem pessoas que estiveram aqui conosco, que comeram conosco, que foram curados, foram levantados, edificados, transformados aqui conosco, e hoje não estão mais aqui. Não porque foram expulsos, foram banidos. Essa casa é uma casa paterna, é uma casa que acolhe. Por mais que você apronte, por mais que você faça, aqui é uma casa paterna. E eu posso falar isso de propriedade, de carteirinha. Eu fiz parte de uma igreja pastoral durante mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E eu não vi o amor, a paternidade, como as coisas são tratadas aqui. Nenhuma igreja eu vi isso. Nenhuma igreja. Nesses meus 40 anos que eu estive nessa igreja pastoral, eu não vi isso. Esse amor, esse cuidado. E aqui eu vejo. Então isso me dói em saber que pessoas que estiveram aqui conosco, comendo com a gente, se alimentando com a gente, e hoje falam mal do ministério, falam mal dos ministros, falam mal do apóstolo L, apóstolo Cristiano. E quem convive com eles, não estou querendo bajular, não estou querendo nada, meus irmãos. Eu só estou colocando aqui, eu estou expressando como que o meu coração está triste. Porque eu conheço esses homens, eu conheço os ministros, a maior parte dos ministros dessa casa, eu conheço, eu convivo. E são pessoas, são homens, são mulheres de honra. Mulheres, homens que ouvem a Deus. Homens e mulheres que vivem segundo o Espírito. Homens e mulheres que estão tão somente preocupados em edificar o testemunho perfeito sobre a vida das pessoas. Tão somente preocupadas em forjar o caráter de Cristo sobre a vida das pessoas. Isso me dói, de verdade, me dói quando alguém, eu nem deixo, meus irmãos, eu nem deixo falar mal do apóstolo L, não deixo falar mal do apóstolo L, do apóstolo Cristiano, que eu convivo mais de perto, e eu sei que homens são, que homens, que privilégio, meus irmãos, que privilégio é andar com esses homens, que privilégio é servir ao corpo, juntamente com ministros do naipe deles, pastora Zelinda, apóstola Leila, pastora Luciana Arcas, e tantos outros, homens de honra, homens íntegros. Quem vive com eles sabe disso. E aí você pode falar assim: ah, mas eu não convivo com eles, eu nem consigo chegar perto, eles têm as panelinhas deles. Não, meus irmãos, não tem. Você que levantou uma barreira e não se achegou perto. Porque se você procurar se achegar perto do apóstolo L, perto do apóstolo Cristiano, pastora Zelinda, e de tantos outros pastores, ministros, evangelistas, profetas, profeta Camila, profeta Suzana, são pessoas como eu, como você, tão acessíveis, tão cheias de amor, tão preocupadas em cuidar de você, em fazer você crescer,
fazer você se tornar maduro. Então, por favor, meus amigos, cresçam, amadureçam. Como eu disse, a maturidade faz com que as pessoas sejam leais, fiéis e pessoas de honra. Mas isso é só com a maturidade. Que enquanto é menino, enquanto é, sabe, cheio de mimimi, não cresceu ainda, está naquele estágio raso ainda, daí não é fiel. Eu vou se der, eu dou meu dízimo se sobrar, eu levo 1 quilo lá de arroz, se der, se sobrar lá na minha despensa, aí eu vou, eu dou, eu faço. Marca e não vem. É inadmissível, meus irmãos, uma pessoa que se diz filho de Deus, que se diz cristão, e que não são fiéis aos seus combinados, aos seus acordos, aos seus tratados. Sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você combinou, se você tratou, não quer dizer que você vai ter que cumprir. É lógico que você vai ter que cumprir. Mas a vida tem tantos percalços. Tantos percalços. E pode ser que a gente não consiga cumprir. Eu não consigo chegar naquele horário que eu marquei. Mas eu vou ligar antes. Eu vou ligar antes para falar assim, olha, eu marquei com você tal horas, mas eu não vou conseguir. Eu estou enrolada aqui, eu vou ter que passar em tal lugar, eu estou chegando atrasada em casa, vou ter... Então, dê uma satisfação. Você ficou devendo, olha, tal dia eu vou te pagar. Tal dia, você não teve dinheiro. Isso não é crime, meus irmãos. Isso são circunstâncias. Mas chegue na pessoa e fala assim, olha, eu estou te devendo, eu não me esqueci. Mas eu não tenho. Eu não tenho condições de te dar esse dinheiro agora. Eu não tenho. Você pode, por favor, esperar mais um pouco. Mas dê uma satisfação. Haja com hombridade, com honestidade, com responsabilidade. Mães, se você promete para o seu filho alguma coisa, cumpra. Cumpra. Eu sempre estou prometendo uma coisinha ou outra para os meus netos. Sempre. Quem me conhece sabe. Se o João passou por uma prova e teve uma notinha boa, eu falo assim, hoje, olha, amanhã quando a vovó for aí, a vovó vai te levar uma surpresinha. E meus irmãos, eu compro. Está lá a Fernanda para falar para vocês, o próprio João para falar, se eu não compro. Eu chego e está aqui. E se caso eu não conseguir, porque não tive tempo, eu chego e eu falo. A vovó não pôde comprar, porque a vovó saiu da escola muito rápido, muito correndo, e aí a vovó não conseguiu passar na loja, no supermercado. Certo dia eu prometi para ele que eu ia dormir lá. Aí eu falei assim, olha, a vovó vai em tal lugar. Dependendo da hora que a vovó sair, a vovó vem dormir aqui. Senão a vovó não vem dormir, tá? Fica muito tarde. E eu saí muito tarde desse lugar. Mas na mesma hora que eu saí, eu peguei o telefone e eu mandei uma mensagem para o João. João, a vovó não vai poder ir aí hoje, dormir, como a vovó tinha prometido para você. Por quê? Porque eu saí tarde. E ficou muito tarde para eu ir aí na sua casa. Mas amanhã a vovó está aí. Então, irmãos, irmãs, o que vocês prometerem, o que vocês falarem, cumpra. Cumpra. Ensinem isso aos seus filhos, a não mentir, a ser pessoas de crédito, a ser pessoas de confiança.
Porque, como eu disse, pessoas assim alcançam a justiça, alcançam a vida e alcançam a honra. E se você, muitas das vezes, tem escutado alguém falar mal daquele irmão, daquela irmã, falar alguma coisa, não permita. Se de fato a lealdade está dentro de você, intrínseco em você, porque é algo atrelado com o amor de Deus, porque o amor de Deus é leal, como diz a palavra. O amor de Deus é leal. Então não permita que ninguém fale. Não permita que ninguém fale mal dessa casa. Não permita que ninguém fale mal de algum dos irmãos, de algum dos ministros. Porque se você permite, você se faz cúmplice. Você se faz conivente com a pessoa. Sabe aquela coisa que quem cala consente? Então se a pessoa fala mal, e você fica quieto, você está consentindo, você está ajudando. E sabe o que a palavra de Deus em Salmo diz? Deixe-me ver. Onde foi que eu marquei? Eu não sei onde que foi que eu marquei, meus irmãos. Mas existe um versículo, um verso, né? Porque salmos não são versículos, né? Salmos são poemas, então são versos. E existe um verso em Salmos, eu não lembro ao certo qual salmo que fala assim, olha, se eu não me engano é Salmo 15, que é aquele que anda em sinceridade, e pratica a justiça, ele fala segundo o seu coração. Essa pessoa não difama ninguém com a sua língua, e nem faz mal nenhum ao seu próximo, e nem aceita, essa parte que eu acho a mais interessante. Então não difama ninguém, não faz mal ao seu próximo, e nem aceita quem fale contra o seu próximo. Está isso em Salmos, meus irmãos. Salmos, procure na sua Bíblia, se eu não me engano é 15, 16, que fala isso. Que a pessoa que anda em sinceridade, a sua língua não é usada para falar mal dos outros. Ele age com justiça, com amor, com benignidade. Não difama, não calunia, não defrauda o outro. E nem aceita ninguém falando mal contra o próximo. Então é isso. Começou a falar mal. Opa, peraí. Guarda isso para você. Porque eu não penso assim. Eu não penso assim. Eu estou naquela casa. Eu estou comendo daquela casa. Eu estou bebendo daquela casa. Eu estou sendo cuidada, tratada, transformada, edificada naquela casa. E eu amo aquela casa. E as pessoas que fazem parte. Então, por favor, guarde isso para você. Eu não quero. Eu não quero ouvir isso. Eu não aceito que você fale mal. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre tudo isso. Vamos refletir sobre tudo isso. Que a fidelidade e a lealdade é a base da honra. Se você quer ser uma pessoa de honra, pratique a justiça. Pratique a lealdade. E você vai encontrar a vida. Você vai encontrar a justiça. E vai encontrar, como eu falei, a honra.
Não permita que ninguém fale mal desta casa. E lembre-se, lealdade está ligado ao amor de Deus. Se nós dizemos que nós amamos a Deus,